Olá, eu sou o Edson Rontani Júnior, jornalista. Eu fui eleito, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Nós tomamos posse agora dia 1º de abril passado. Olha, uma coisa eu vou revelar ao Jornal de Piracicaba. Nos anos 90 eu trabalhava em rádio, na extinta rádio Alvorada AM, como coordenador de jornalismo. E eu lia muito o Jornal de Piracicaba. E lá eu via as notícias do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, essa busca pela preservação da história de Piracicaba. E isso me inspirou. Falei, um dia eu me almejo estar dentro de pessoas que estudam a história de Piracicaba, que contextualizam esse rico contexto que Piracicaba tem. Isso foi nos anos 90 e anos 2000, né? Em 2006 eu fui convidado pela primeira vez e tive, assim, não aceita a inclusão do meu nome no Instituto. Fiquei muito triste, é óbvio, né? Já que era um sonho almejado como uma questão de profissionalismo e também pessoal. Em 2010 eu enviei de novo a carta convite e fui aceito. Então estou no Instituto desde 2010, né? Já passei pela diretoria como secretário, fui vice-presidente das últimas 2 gestões e agora ser eleito em assembleia do Instituto para mim foi uma honra, foi uma gratidão, né? Eu, em 2010, na posse, disse que o certificado que eu recebi do Instituto seria uma honra para mim e estaria sempre estampado em minha parede. E ainda está, com muita honra, né? Isso por quê? Porque o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba ele foi criado em 1967 pela nata da intelectualidade de Piracicaba. Tivemos aí nomes como o Dr. Edmar Kiel, camponês do Brasil, o Nélio Ferraz de Arruda, que foi prefeito de Piracicaba e presidente do Instituto por 3 gestões, Cossenza, a Maria Helena Corazza foi uma das, inclusive não foi presidente, mas foi uma das que mais incentivou a criação e a vida desse instituto. Tivemos também a professora Marli Germano Perecim. Então são alguns nomes nos quais eu me espelhei nos anos 90, anos 2000, para ter hoje esse caminho que estou galgando, né? O Instituto ele serve como um acervo, né, de toda a história de Piracicaba. Lá nós temos revistas, livros, jornais, inclusive todos originais. Temos um jornal, o jornal Gazeta de Piracicaba, o antigo, né, lá da época da República, de 1883, né, que conta a história de Piracicaba do final do século retrasado até por volta de 1930. Então nós temos um resgate muito importante. Temos a contribuição do Jornal de Piracicaba, que deu toda a sua coleção física impressa, né, para que as pessoas pudessem fazer a sua consulta. O papel do Instituto, portanto, é esse, é resgatar e preservar a história do município de Piracicaba. No Instituto Histórico de Piracicaba nós temos assim uma programação, que ela se repete conforme a gestão, mas nada impede a criatividade, o uso das ideias novas que venham a surgir, né? Nós publicamos livros, temos já para 2022 11 títulos sugeridos, é bastante, né? Todos sobre a história de Piracicaba. Esse ano é um ano riquíssimo, porque temos datas redondas como 100 anos da Estação da Paulista, 200 anos da Câmara Municipal, temos os 100 anos da Semana de Arte Moderna, que teve reflexos aqui em Piracicaba com a família Guerrini e tantos outros temas. Então nós estamos assim mantendo esse ritmo, esse ciclo que já vem de décadas, de anos, né? Nós pretendemos inovar em 2022 com a criação de certificados, premiações. Queremos ver se colocamos em prática, com a ajuda do empresariado, a premiação de melhor publicação literária, o melhor livro da cidade de Piracicaba publicado no ano. Eu chamo até como ironia, né, o prêmio Pulitzer Caipiracicabano, que a gente pretende aí distinguir junto a uma consulta pública qual for o escritor ou o título que merece assim um certo destaque. Entre outras iniciativas, nós precisamos também lembrar das mídias digitais, né? Temos Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e tantas outras mídias digitais que estão hoje na mão dos jovens que também se interessam pela história de Piracicaba. Uma das metas é criar e-books com distribuição gratuita ou com um valor simbólico através de sites como Mercado Livre, Amazon.com, isso fazendo com que pessoas que são de Piracicaba, mas que residem na Irlanda, Estados Unidos, Japão, tenham acesso de forma digital a essa tão rica história de Piracicaba. O foco principal, veja bem, dessa atual gestão é voltar a um ponto pré-pandemia.
Nós, em março de 2020, tivemos que ficar em casa, manter distanciamento. As pessoas ainda hoje se encontram em home office, reclusas, né? Então, o objetivo nosso com essa abertura que está sendo dada tanto pelas autoridades municipais quanto estaduais, a não obrigatoriedade mais de máscara em espaço público, é trazer o associado e o piracicabano para o convívio junto ao Instituto Histórico. De que forma? Palestras, cursos, bate-papos, mesas redondas, lançamentos de livros, tá? Nós temos marcado agora para o dia 7 de maio na FUMEP, Cotipe, Escola de Engenharia, ali na Vila Resende, o lançamento de um livro sobre os 50 anos da Escola Professor Toledo, lá de Ártemis. Então, esse já será o primeiro encontro físico, vamos dizer assim, com uma grande participação das pessoas, da população, junto ao Instituto Histórico. Para junho deve ser lançado o livro Piracicaba Antiga, a foto e a história, uma fotografia, uma história de Piracicaba, também resgatando a história aí do século passado, através de fotografias de ícones fotográficos. Então, o objetivo agora é tirar um pouco as pessoas de casa, né? Em 2021, a gestão da qual fui vice-presidente, presidida pelo Pedro Vicente Ometo Maurano, ela fez algumas atividades via online, reuniões online, lançamentos de livro online, até porque era exigência sanitária da época. Esse ano, vamos dizer assim, a gente quer retomar, junto com o comércio, junto com a sociedade piracicabana, a vida social, o associativismo, a vida diária, as confraternizações, as festas, os lançamentos de livros, manhãs ou tardes ou noite ainda de assinaturas, né, de livros, enfim, fazer com que nós tenhamos aquele parâmetro que nós tínhamos muito antes da pandemia. Bom, o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba tem uma dádiva muito grande, em especial com o Jornal de Piracicaba. O Jornal de Piracicaba, ele relata o dia a dia de Piracicaba, ele é a visão, né, do que acontece na sociedade piracicabana. E nós estamos falando de 122 anos completados agora em agosto. Dr. Marcelo Batuíra é membro do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, tomou posse no ano passado, 2021, e não é qualquer cidade, qualquer capital que tem um jornal de tão longa vida como o Jornal de Piracicaba. Nós temos no Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba 8.000 quilos de material, 8 toneladas de livros, jornais, revistas, slides, VHS, CD, enfim, o material físico. Só que eu digo mais, além do material físico, existe o material intelectual, né? A história, a preservação da memória, o fato relatado, que é onde entra o Jornal de Piracicaba. Esse fator, inclusive, ele é intangível, não é palpável, ele não é físico. Então a importância do Jornal de Piracicaba é muito grande, principalmente para a história de Piracicaba e também para o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Através, inclusive, da parceria com o jornal, nós lançamos em agosto do ano passado um livro sobre a arte aqui em Piracicaba, do Dr. Humberto Consentino, que foi, inclusive, coordenado pela Sandra Jorge e pelo Dr. Marcelo Batuíra. Então nós temos uma gratidão imensa para com o Jornal de Piracicaba e toda essa história que está sendo relatada dia a dia nesses 122 anos de existência.